pessoal, vamos falar agora sobre empreender aqui na Itália. Como que é isso, né? E é muito curioso, porque eu, Marta, estando aqui quase há 15 anos, eu assim vejo uma diferença assim muito grande de cultura com relação ao empreender, tá muito mais no DNA brasileiro, né? Em todos os sentidos, o empreender que eu digo é você sair do ponto A e para o ponto B, usar a tua criatividade, fazer coisas diferentes, buscar retorno financeiro, ganhos, né? Buscar alternativas. Então, isso para mim é empreender, é fazer algo, ou inovando, que não seja inovando, mas algo que será um trampolim para te trazer retorno aí profissional, financeiro e etc. E o que acontece? O brasileiro ele é muito criativo. Tenho uma frase que eu sempre digo que a gente compra limão numa esquina e vende o limão na outra esquina por R$ 2, né? Então a gente busca alternativas para se virar. E no Brasil, depois de milhões de pessoas inscritas no MEI, a facilidade de você poder regulamentar o que você faz em diversos setores, né, em diversas atividades comerciais, isso fortaleceu ainda mais toda a parte do empreendedorismo no Brasil, com tantos sites, com tantos cursos, com tanto apoio. E aqui, isso tudo fica um pouco embaixo das nuvens, não é nessa mesma velocidade, nesse mesmo nível de clareza, e também não funciona com a mesma facilidade. Por quê? Porque vamos dizer, o empreender significa você trabalhar por conta própria, você ter o teu CNPJ, a tua partita IVA, que é abrir um CNPJ. Então, no Brasil, depois do MEI, os custos são muito baixos, né? Você pagar lá R$ 60 por mês, enfim, você tem uma facilidade, um incentivo fiscal com relação a imposto a ser pago, e, enfim, N coisas. Aqui, você começa com você que trabalha, você que tem a origem de uma renda, você tem que pagar imposto, você tem que registrar isso, né? Você não tem como trabalhar no escuro, você tem que abrir um CNPJ. E a opção mais simples que tem, que é o forfetário, que foi o qual eu comecei, inclusive, dentro da minha atividade aqui, o que acontece? A taxa de imposto a ser paga realmente é atrativa, até aí tudo bem. Porém, na Itália, não é facultativo pagar ou não pagar o nosso INSS, o fins previdenciário, tá? Então, a previdência social no Brasil, muitas vezes, muitas pessoas, inclusive, né, não pagam. Ok? Trabalham por conta, faz bolo em casa, faz doce, muitos estão regulamentados com MEI, etc. Mas muita gente nem está ainda, milhões de pessoas sim, mas quantas também não, né? E nem por isso deixam de trabalhar, de ganhar. Aqui, se você faz qualquer atividade, você tem que estar correlacionado, você tem que estar vinculado a um CNPJ, você tem que abrir uma partita IVA. Abrir uma partita IVA significa você ser obrigado a pagar o INPS, né? O INPS significa a Previdência Social. Por quê? Porque a aposentadoria aqui é muito sério, o sistema público funciona, não tá falido. Então, o que acontece? Você é obrigado a pagar para você se aposentar, para depois você ter sempre direito à aposentadoria, né? Poxa vida, tem direito ao hospital, o público funciona. Se o hospital funciona, se escola funciona, se você tem acesso à tua aposentadoria, então você tem que contribuir. Então, você trabalhou, você tem que contribuir. E se você trabalhou, se você não é um funcionário, se você não é um dependente, se você não tem um vínculo empregatício, você é obrigado a ter um CNPJ. E se você tem um CNPJ, você é obrigado a pagar o INPS, ou seja, você é obrigado a pagar a Previdência Social. E o que é caro aqui, na verdade, acaba sendo a Previdência Social. Né? Então, abrir custos que sobrecarrega para quem vai trabalhar por conta, que tem que
pagar, efetivamente, mais do que o próprio imposto sobre a receita, é realmente o INPS. Então, a previdência ser paga, tá claro? Então, assim, isso já é a característica divisora de águas com relação ao Brasil, né, do empreender. Então, não dá, falar assim, eu vou pegar um carro, vou sair por aí oferecendo serviço. Você não pode trabalhar, aqui se diz, entre aspas, em neiro, ou seja, em neiro é sem você por fora, você pagar ou receber dinheiro sem dar nota fiscal, sem ter registro de entrada, e isso não estar atrelado a um vínculo empregatício a um CNPJ. Tá claro? Então, isso é um ponto importante com relação a empreender aqui. Então, não dá, por exemplo, como no Brasil, tem uma manicure, uma excelente manicure, que faz unha, o pessoal do bairro vai na casa dela, ela tá ali, ganha, faz o Pix, transfere para a conta dela, recebe ali em dinheiro. Não necessariamente todas as manicures autônomas ou que vão na casa de alguém tá com o CNPJ do MEI aberto. Quem quer se estabilizar um pouco mais, criar vínculos e etc, pagar, né, para depois para aposentadoria, blá blá blá, sim. Mas grande parte também não. Isso já não daria para ser feito aqui, não pode ser feito aqui. Seja para fazer doce, seja para você fazer na tua casa um cantinho de costura, para você ensinar violão na tua casa. Então assim, o brasileiro tem N alternativas, né, que ele faz atividades, busca, e que, por mais incentivo que teve do MEI, que realmente é maravilhoso, e repito, milhões de pessoas aderiram, tem ainda uma grande fatia do mercado de cidadãos que não. Porém, você consegue, é opcional, entre aspas, e aqui não tem como a gente usar essa criatividade, falar, eu empreendo, eu faço isso, eu faço aquilo, nesse sentido que eu quero dizer, tá? E outra coisa também é a questão de, um pouquinho atrelado, a questão nem todas as atividades elas podem ser exercidas se você não tiver lá um certificado, um diploma. Aqui, para você trabalhar com manicure, lá no Brasil, você vai e faz muitas excelentes manicures, tem o dom, aprenderam na raça, no dia a dia, nem curso fizeram. Muitos cursos de manicure, você vai num salão, numa escolinha de manicure, eles dão aquele certificado, muitas vezes esse certificado não é nem oficialmente um certificado válido, é o certificado que aquele local te deu por você ter participado, um certificado de participação e etc. Não tem um controle daquilo. Aqui, para você trabalhar com cabelo, com unhas, etc., você tem que fazer o curso, efetivamente, de 3 anos de estética, entendeu? Você tem que fazer estágio, você tem que ter lá o certificado para poder abrir a atividade, entende? Então, você não pode abrir uma atividade, é como você quiser abrir uma imobiliária no Brasil. Para você abrir uma imobiliária no Brasil, você precisa ter alguém na participação societária que tenha a SUSEP lá, que tenha o certificado de corretor de imóvel. Você não pode abrir uma imobiliária se você não tiver o certificado profissional que seja qualificado para fazer corretor, né, para ser corretor. A mesma coisa, estou vendo aqui uma analogia, para determinar muitas profissões exige que você tenha aqui o certificado, tá? Isso eu tô falando trabalhando como autônomo, tá? Eu vou até, porque eu não gosto de ficar misturando os assuntos, porque isso realmente complica. Dá uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo agora, com relação a como validar, ou seja, minha profissão é válida na Itália? Então, assim, profissão válida na Itália para atuar no segmento é diferente do que a gente está falando aqui de se virar, de empreender. Eu vou tentar fazer qualquer coisa na Itália e ganhar dinheiro. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, porque tudo que se faz, se não é dentro desse vínculo empregatício, desse vínculo com CNPJ, se diz que é em neiro,
ok? Ou seja, sem registro de nada. Só que aqui é menor, né? No Brasil nós falamos uma população de, sei lá, 210 milhões de habitantes, aqui a gente fala de 60. A gente fala do país, um país geograficamente 30 vezes maior que a Itália. Então aqui é tudo menor, então aqui é tudo mais controlado, né? E principalmente em determinadas regiões. Estou falando mais para a região do norte, que seria como se fosse um São Paulo, um Rio de Janeiro, enfim, grande metrópoles. O sul é mais voltado para turismo, né? Então, assim, aqui, por exemplo, a Agência delle Entrate, que seria a Receita Federal, né, dessa região, eles são, inclusive, mais, entre aspas, mais duros, assim, mais burocráticos. Tudo no norte é um pouquinho mais burocrático e mais difícil, né? O italiano no sul, né? Para os brasileiros que estão aqui na Itália e que moram no sul, escrevam, né? As vantagens. Eu nunca morei no sul, só tive a oportunidade de conhecer, de interagir com pessoas que lá moraram e com demais italianos, né? Dizem que o pessoal realmente, os italianos são mais acolhentes, as coisas são mais flexíveis. Diríamos que é uma cultura um pouco mais próxima à cultura brasileira, o sul da Itália com relação ao Brasil, do que o norte da Itália, onde as coisas são mais engessadas, tá? Então, peço ajuda aí para os brasileiros que moram na Itália para compartilhar a experiência, porque essa experiência que eu estou colocando aqui, minha, regional, né, é para despertar, para ajudar você que está avaliando os prós e os contras, né? Para você que quer vir morar um dia na Itália, ou para você que tem curiosidade sobre assuntos da Itália. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente compartilhar informações, mais ajuda aí quem estiver buscando e precisa dessas informações. Então, esse é o objetivo, não tem certo e errado e ninguém aqui é o dono da razão, tá? Então, o empreender é realmente diferente. Outra coisa, ter um vínculo empregatício aqui na Itália, que até eu falei com relação a faixas salariais, eu acho que eu não mencionei da importância que aqui no Brasil tem o 13º salário, aqui tem muitas das categorias tem o 14º, 15º salário, né? Você ter um vínculo empregatício na Itália dá uma estabilidade muito grande. Todo mundo começa com um contrato de trabalho trabalho por período determinado. E tem um vídeo que eu falo sobre contrato determinado e indeterminado. Mas depois de um determinado tempo, quando você vem efetivamente efetivado como tempo indeterminado, no Brasil é como se fosse um funcionário público. Fazendo uma analogia, o que eu quero dizer? Tem muito valor, porque um funcionário a tempo indeterminado, com contrato indeterminado, dificilmente é mandado embora, ok? Tem muito vínculo, tem muitas facilidades aí para empréstimos e etc. Então, assim, hoje, ou você tem um vínculo empregatício, ou você vai ter o CNPJ sendo empreendedor, sendo autônomo, trabalhando por conta própria. E aí você não tem tantos benefícios como quem tem o vínculo empregatício. Então, quando o governo vai dar bônus de alguma coisa ou vai ajudar em alguma coisa, quem consegue mais geralmente é quem tem vínculo empregatício. Quando você precisar de empréstimo para carro, para imóvel, blá blá blá, quem tem mais facilidade de obter é quem tem um empregador, tem um vínculo empregatício. Não é uma regra. Você pode ter o teu CNPJ, a tua empresa, empreender com algo que você faz, ter lá tudo comprovado, o seu CNPJ, a tua partida IVA, uma excelente receita e você também vai conseguir o que você precisa. Porém, numa média comum, quem tem o vínculo empregatício, acesso a mais facilidades, tá? Então, o empreender na Itália não dá para falar, eu vou para lá e vou trabalhar, fazer cabelo, que nem o Brasil, né, que tem tanto especialista em loiro, em alisamento com cabelo cacheados e que não sei o que lá, ou com unhas e etc, né, esse setor da estética, da beleza. Então, assim, chegar aqui e falar, vou trabalhar com isso, tem que efetivamente
pesquisar de modo focado sobre determinado segmento que você quer atuar, tá? Para não se surpreender, porque você não pode simplesmente chegar e começar a atender na tua casa e empreender na tua casa. E falar, eu vou começar a fazer salgadinho brasileiro para vender, eu vou pegar, começar a olhar criança dentro da minha casa, várias crianças, assim, aleatoriamente. Não é assim que funciona, tá? Então, é tudo mais burocrático, ok? Então, aqui é só para vocês terem uma noção dessa linha de trabalhar com vínculo empregatício e de empreender. Então, para a questão do empreendedorismo, eu, Marta, dentro do meu ponto de vista pessoal, eu diria que o Brasil, ele realmente é muito mais flexível, muito mais criativo, se movimenta muito mais, né? Se arranja muito mais, tá bom? Vamos nesse vídeo ficar por aqui.